Seja muito bem-vindo ao programa Dualidade em nova temporada. Nós agradecemos aí o seu acompanhamento, a sua visita sempre conosco e a permissão de entrarmos no seu lar, na sua casa. Eu, Celina Sobral, estamos aqui hoje com um convidado quente, maravilhoso na doutrina espírita, um querido, especialmente de todos nós aqui também do meio espírita. Ele é escritor, ele é palestrante, ele é divulgador da doutrina em vários pontos do mundo, do planeta, e vai trazer o tema para a gente, Espiritismo Progressista. Será que você já ouviu falar nisso? Nós estamos falando de Alexandre Caldini. Seja muito bem-vindo, meu querido. Que prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Prazer imenso Delícia. você ter aceitado o nosso convite. Uma honra. Inclusive, o primeiro programa dessa nova temporada. Feliz parabéns, né? Quarta Obrigada, temporada. A gente quarta temporada. Que legal. Eu fiquei imaginando quantas pessoas não terão se beneficiado do que você e a equipe passaram nesse período. São 4 anos, mais ou menos? São mais ou menos 4 anos de dualidade. Quanta gente deve ter tido insights importantes, uma coisinha que foi falada aqui, ou por você ou por algum convidado, que falou, puxa, não tinha pensado isso, é mesmo. E a vida mudou a partir daquilo. Parabéns. E o Alexandre, obrigada, meu querido. E o Alexandre já esteve conosco aqui em outras temporadas também. Sim. E nós aproveitamos para agradecer muito por tudo que você já passou para a gente e passa ainda, não só aqui na TV Mundo Maior, como em vários lugares. É uma alegria. Centros. E não é jogar confete de volta, mas a TV propicia uma coisa espetacular. Eu dou palestra em centros espíritas, como você, como todo mundo. É legal, você fala para 40 encarnados, 300, 250 e tal, e sei lá quantos desencarnados, né? Mas estar aqui com vocês, o poder da tecnologia, a divulgação que tem, não só pela TV, pela rádio, mas sobretudo o que vai pela internet, através da produção da TV e da rádio, é espetacular. Pessoas de lugares que eu não imaginava. Você falou outro dia, deu uma palestra em Boston, tinha gente que me conhecia, ela falou, mas como você conhece? Ah, eu vejo os teus vídeos e tal. Sim, na Suíça. Muito legal, muito legal. Bom. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, meu querido. Bom, Espiritismo Progressista é um nome diferente, é uma situação, uma colocação nova. Vamos começar falando o que é esse progressista e depois juntar tudo, Espiritismo Progressista. Claro. É um conceito, acho que absolutamente novo. Eu comecei a ver isso agora nas redes sociais faz 4 meses, 5 meses, 6 meses, se tanto, né? Mas me chamou muita atenção, né? Progressista, no meu entendimento pelo menos, é o oposto de conservador. Então tudo que tem uma visão mais ampla, mais aberta, menos enraizada, menos por consequência preconceituosa, menos fechada em conceitos absolutos, eu entendo como sendo uma coisa progressista, né? Isso acontece nas mais diversas áreas. Se você lembra, a religião católica, alguns anos atrás, teve a chamada Teologia da Libertação. O que era? Era uma igreja mais voltada aos pobres, mais voltada aos miseráveis, aos que de fato necessitam do apoio, né, de quem está numa condição melhor. Eu vejo começando a acontecer um movimento dentro do espiritismo de pessoas que se identificam com o que eles estão chamando de espiritismo progressista. É um pouco disso que a gente vai conversar hoje. E tem alguém especificamente que abriu esse caminho aí? Não sei dizer se tem uma pessoa, eu acho que é um conjunto de pessoas. Eu não os conheço pessoalmente. No Brasil? No Brasil. Eu não os conheço, eu vejo na rede social, tem um grupo que eu acompanho chamado Espiritismo e Direitos Humanos, né? E eu vi nesse grupo nas redes sociais, mais uma vez, eles falando aqui em São Paulo de reuniões e meio que falando no Brasil todo, quem pensa igual a gente, vamos começar a fazer reuniões. E aí deram nome? Deram nome e começaram a falar disso. Mas eu vi muito recentemente, semana passada, um artigo de uma professora doutora da USP, não me falta o nome dela agora, espírita, onde ela conceitua exatamente o que é espiritismo progressista e se é que há isso, né? Sim. E aí toda a conversa é muito interessante, porque assim, existe espiritismo e espiritismo progressista? Né? Essa é a primeira questão. No meu entendimento, Celina, é difícil dizer não, né? Sim e não. Não no sentido seguinte, espiritismo é espiritismo, ponto. Sim. Tampouco existe espiritismo kardecista, né? Sim, espiritismo sim. é espiritismo, como Kardec definiu há 160 anos atrás, mais ou menos. Por consequência, porque sempre o espiritismo foi progressista, ele é na origem progressista. Kardec, como você sabe, a gente comentava até agora há pouco, Kardec foi casado com uma senhora mais velha do que ele, né? Kardec, como pedagogo que era, estudou com Pestalozzi, tinha toda uma visão absolutamente arrojada, para a época ainda mais, né? Que a mulher deveria estudar, quando não era comum a mulher estudar, que o estudo devia ser laico, não uma religião definindo o estudo, que todos deveriam ter acesso ao estudo. Ele criou um banco para a gente pobre emprestar dinheiro a juro muito baixo, que depois virou Banco do Povo, bem depois disso, né? Então ele já tinha uma visão progressista, uma visão arrojada para aquele momento. Sim. Então meu entendimento é que o espiritismo é arrojado.
tem que ser arrojado. A base é Cristo é um cara arrojado, né? Prega o quê? Exatamente a opção pelos pobres. O que talvez tenha acontecido, imagino, é que sobretudo no Brasil, onde o espiritismo floresceu, talvez muito influenciado pela nossa religiosidade, sobretudo pelo catolicismo, jesuítas, tudo mais, pela época da monarquia, um certo conservadorismo entrou no que seria a filosofia espírita original, digamos assim, da França do século XIX, né, finalzinho do século XIX. E aí entram algumas práticas que essa sim talvez valha a pena a gente repensar se nós queremos isso ou não. Por exemplo, a idolatria a médium, aquele médium, aquela médium, o médium virou uma autoridade na casa espírita. Não. Médium somos todos. Perdão. Médium é uma pessoa igual a mim, a você. Ele não tem nenhum mérito diferente, a não ser uma oportunidade de contribuir via o seu corpo físico para uma comunicação do plano extrafísico. Eu vejo com muita preocupação dentro da filosofia espírita, e eu falo filosofia porque eu não acho que o espiritismo seja uma religião, para mim é mais que isso, e já explico por que eu não acho. Vejo algumas práticas que me preocupam. Por exemplo, um Messias, um cara que é o cara, este é o dono do espiritismo, este é o papa do espiritismo. Não pode haver isso. Não, e perde a visão do espiritismo. Completamente. A beleza do espiritismo, uma das belezas eu acho essa. Eu dou palestra em Teresina, Campinas, Sorocaba, várias aqui em São Paulo, em Boston, em Nova York e tal. Visitei um centro espírita em Paris. Conseguiu ir em Paris? Consegui visitar. Muito obrigado. Não fiz palestra, visitei. Sim. Muito obrigado. Foi muito interessante, muito interessante. Eu vejo cada centro espírita tendo autonomia de decisão, cada um define como será aquela reunião, como funcionará aquela casa espírita. Isso é maravilhoso, né? Sim. E funciona assim. Isso é a essência do espiritismo. Então me preocupa quando a gente começa a ter práticas que eu entendo como não espíritas, entendo como humanas, a religiosizar, se existe esse termo, né? O espiritismo. Não é uma religião. Sim. Nós não temos vestimenta diferente, não temos batismo, crisma, extrema-unção, casamento, né? Então, para que começar a colocar essas coisas que não são do espiritismo original? Tudo isso para dizer o seguinte, no meu entendimento, o espiritismo original já é bastante arrojado, e é o espiritismo. O que não quer dizer que não seja valioso esse novo movimento. Eu acho que é muito importante, para que nós pensemos o espiritismo de uma forma mais contemporânea, mais aberta, mais moderna, né? Então você acha que esse título, entre aspas, espiritismo progressista, vai abrir mais as mentes, inclusive dos jovens e das crianças que estão começando a estudar e a ouvir falar mais profundamente, que é diferente da nossa época, né? Antigamente as pessoas tinham medo da gente. Eu na escola, quando era criança, quando eu dizia que era espírita, você falava as pessoas, né, imaginava... Hoje não, você conversa abertamente com uma criança de 3, 4 anos em espiritismo. Então, esse estudo, vamos dizer assim, progressista, você acha que vai facilitar mais todos, inclusive jovens, crianças, e até aqueles que não têm muito estudo no dia a dia, de completar a faculdade, de completar... Acho que muitíssimo. Primeiro, duas coisas. Acho que talvez o espiritismo progressista seja redundante, que o espiritismo já é desde a origem progressista. Mas não importa, se esse nome, esse termo for importante para ajudar o espiritismo a se repensar e se posicionar de uma forma mais contemporânea, mais moderna, muito melhor. O que você falava, acho fundamental. A moçada, seja criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, não adianta eu ir com uma conversa, então, queridos irmãos, nosso pai é maior, nosso irmão... Não adianta. Essa conversa não convence ninguém, porque é a conversa religiosa, né? É aquela conversa enfadonha, chata, que não fala comigo que tenho, sei lá, 20 e poucos anos de idade, né? O que é que fala com essa moçada? O que fala comigo, com você? Sim. As angústias da vida. O cara está preocupado com o emprego, o cara está preocupado com a droga, está preocupado com a sua sexualidade, está preocupado com a relação com o pai e mãe, com o chefe. Essas questões do dia a dia são as questões que importam ao espiritismo e a todos nós. Esse espiritismo que eu entendo mais moderno fala exatamente essa linguagem. Esse espiritismo mais moderno atrai esse que você falou, inclusive não espíritas, porque não é doutrinário, não fecha, não trava, não fala tem que ser assim, põe uma camisa de força, não. Você acha que os espíritas que iniciaram, né, a sua vida há um tempo atrás vão aceitar, legal, esse espiritismo progressista, se já estão acostumados com uma visão mais realmente... Eu diria que nós espíritas, como um todo, somos muito conservadores. Muito, 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 muito. Ficou claro agora nessas eleições do ano passado, né? Cansei de ver espíritas declarados falando, no meu entendimento, absurdos como bandido bom é bandido morto. Isso é radicalmente contra Cristo, isso é radicalmente contra o espiritismo. Sim, sim. Ao contrário, o espiritismo fala não pode haver pena de morte. Textualmente, o espiritismo fala tortura, não é tortura, ele fala o maltrato, a tortura em si,
não é permissível, não é uma coisa boa. E a gente cansa de ver espírita falando, tem que torturar mesmo, tem que pegar esses bandidos e matar tudo e tal. Me assusta esse tipo de visão. Então, esses espíritas que têm essa visão, que no meu entendimento é radicalmente contra a filosofia espírita, esses vão estranhar essa nova postura. Eu não sei como é que pode um espírita falar que tem que liberar a arma. Onde que se viu uma coisa dessa dentro do espiritismo? Não há como justificar essa postura na filosofia espírita. Incentivar a guerra. Claro, qualquer coisa bélica, agressividade em si. Cadê o amar o próximo? Cadê o perdoar o outro? Cadê a estudar a si mesmo? Cadê a reforma íntima? Sim. Cadê ser uma pessoa melhor? Tudo isso é espiritismo. Exatamente, né? a mudança interior que faz, e que o espiritismo pede com que sejamos mais mansos, Claro. né, mais caridosos, se colocar no lugar do outro. Se a gente vai debater com violência... Ah, mas você não está vendo o que está acontecendo aí? Você não viu os bandidos, a violência? Gente, vamos estudar um pouquinho, vamos estudar Kardec. Nós todos somos espíritos em evolução, muito atrasados, estamos encarnados aqui porque merecemos essa terra. O que está acontecendo aqui é parte da gente. Nós votamos esses caras, nós fizemos a terra tão injusta a ponto de ter as violências, as guerras e tudo mais. O interesse financeiro nas guerras e nas demais coisas acabou de acontecer Brumadinho. Ficou claro, patente, aparentemente, o descaso com as vidas e o caso com o dinheiro. Né? Tudo isso está sendo posto em xeque. Ou a gente acerta essa coisa toda, ou vai continuar sofrendo. Né? Agora, a solução não é armamento, a solução não é matar, porque você mata o cara, ele continua vivo, a gente sabe disso. Sabe continuar vivo. Qual é a solução, então? A solução é a melhora de cada um de nós. E não é eu falar para você, melhore você. Eu me melhoro. Se eu me melhorar, claro. Jesus veio aqui mostrar pra gente como faz. Sim. E a gente está esperando até hoje. E a vida vai ficando mais fácil, mais alegre, mais feliz, não por milagre dos céus, porque eu melhorei meu entorno, melhorei a mim mesmo. Claro que a vida vai ficando melhor, mais leve. Nós vamos continuar esse papo com Alexandre Caldini já já. Veja aí, espiritismo progressista. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos logo.